Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashat Tzav. O Midrash nos conta, devemos ser cuidadosos para não envergonhar os outros. Como acabamos de explicar, Hashem ordenou que a pessoa que oferecesse uma oferenda de hatat, pecado, o fizesse no mesmo lugar da Olá, para que não ficasse óbvio que se tratava de um hatat. O pecador então não se sentiria envergonhado. Devemos aprender dos caminhos de Hashem a sempre agir de modo a fazer com que os outros se sintam bem. Esta história nos mostra como. Certa vez Hashem puniu o rei Shlomo, tirando-o de seu trono real e fazendo com que vagasse pelas ruas de Jerusalém como um mendigo. Um homem rico reconheceu o rei. Apesar das roupas esfarrapadas de Shlomo, ele lhe perguntou: "Posso convidá-lo para jantar em minha casa, majestade?" Shlomo aceitou e foi levado para o lindo salão do homem rico, e a ele foi servida uma deliciosa refeição composta de carnes muito caras e outras comidas muito finas. Quando Shlomo estava prestes a começar a refeição, o homem rico começou a conversar com ele. "Você se lembra?" lhe perguntou a Shlomo, "quando você convidava todos para uma refeição em seu palácio?" Pensando em sua triste situação atual e comparando-a com a época em que tudo fora muito bom, Shlomo soltou um suspiro e abaixou seus talheres. O homem rico pareceu não perceber o quanto suas palavras entristeceram Shlomo. Ele simplesmente continuou falando. "Eu nunca me esquecerei da vez em que fui visitá-lo em Jerusalém, quando você julgava o povo", ele disse. Durante toda a refeição, o homem rico continuou falando sobre a posição anterior de rei que Shlomo ocupava. Ele não percebeu que seu visitante perdera o apetite por causa de suas palavras impensadas. Shlomo apenas suspirava e chorava ao se lembrar da grandeza que havia perdido. No final da refeição, Shlomo se levantou sem sequer ter tocado na comida. Num outro dia, Shlomo estava andando pelas ruas de Jerusalém quando um homem pobre o reconheceu. "Posso convidá-lo para jantar comigo, a majestade?" ele perguntou. Shlomo queria recusar, lembrando da experiência infeliz que tivera, mas o homem pobre insistiu muito. "Por favor, permita que eu divida minha refeição com você", ele implorou, até que o rei aceitou. Porque o anfitrião não tinha condições de comprar carne, ele ofereceu ao rei somente alguns vegetais. Ao se sentarem para comer, o homem pobre começou a dizer palavras encorajadoras para Shlomo. "Não se preocupe com a infeliz situação em que você se encontra, meu mestre", ele disse. "Embora você agora esteja pobre e humilhado, Hashem com certeza o fará rei de novo. Hashem prometeu ao seu pai, o rei David, que a liderança permanecerá para sempre com sua família. Assim como um pai por vezes castiga seu filho, Hashem está punindo você porque ele ama você. Mas, no final, Hashem perdoará você." Quando Shlomo ouviu estas palavras, seu coração tornou-se leve e se sentiu confortado. Ele comeu os vegetais em seu prato com grande prazer. Mesmo a mais elegante das refeições não poderia ter melhor sabor. Mais tarde, quando Shlomo compôs o livro de Mishlei, Provérbios, ele escreveu: "É melhor servir a um visitante apenas vegetais, mas fazê-lo se sentir bem, do que oferecer a ele um boi gordo, mas fazê-lo sentir-se mal." O Shelamim, oferecido para agradecer a Hashem por um milagre. Em Parashat Vaikra, a Torá explica que se um judeu deseja oferecer um korban shelamim, uma oferenda de paz a Hashem, ele deve fazê-lo. Partes do shelamim podem ser comidas por quem trouxe o korban e sua família. Esta parashá acrescenta que se alguém passou por uma situação de perigo e Hashem miraculosamente o salvou, ele deve oferecer um sacrifício de shelamim para agradecer a Hashem. Esta oferenda especial de Shelamim é chamada de Shalmei Todá. Existem 4 situações de perigo principais pelas quais a pessoa deve oferecer uma Shalmei Todá. Primeiro, se ela esteve seriamente doente e se recuperou. Segundo,
se ela atravessou um deserto em segurança. Terceiro, se ela retornou em segurança de viagem pelo oceano. E quarto, se ela foi libertada da prisão. Se ela passou por outras situações de perigo e Hashem a salvou, ela também deve oferecer um Shalmei Todá. Como é oferecido um Shalmei Todá? A pessoa traz um boi, um cordeiro ou um bode para Azará e ali o animal é abatido. O Cohen queima a parte dele no Mishbeach, dá aos Coanim a parte que lhes cabe e devolve o restante da carne para quem trouxe o sacrifício. O judeu que oferece o Shalmei Todá deve trazer 40 pães para o Beit HaMikdash junto com seu animal. 10 destes pães são hametz, massa levedada. Você se lembra de Parashat Vaikra que nenhum hametz deve ser posto sobre o Mishbeach? Os 10 pães hametz não são postos no Mishbeach, eles são apenas agitados, tenufá. Hashem não queria que todos os filões que acompanham o Shalmei Todá fossem somente de matzá, porque matzá é lechem oni, o pão da pobreza, e o judeu aqui está louvando Hashem por ele tê-lo salvo do perigo. E os outros 30 são matzot, pães não levedados, no entanto, mais grossos que as matzot de hoje. O Cohen ergue partes do animal e 4 pães e coloca sua mão sob a mão do dono do corban. Então ele agita a carne e os pães em todas as 4 direções, norte, sul, leste e oeste, bem como para cima e para baixo. Este ato de agitar é chamado de tenufá. Rashi explica que, pelo zelo zehut, de agitar o corban nas 4 direções, Hashem não traz ventos prejudiciais das 4 direções, norte, sul, leste e oeste. Além disso, porque o corban também é agitado para cima e para baixo, Hashem não manda um orvalho que cause danos. O dono do corban deve comer toda a carne e os 40 pães no dia em que o corban foi oferecido ou durante a noite seguinte. É claro que ele e sua família não conseguem comer 40 pães em tão pouco tempo. Então o que ele faz? Ele convida seus parentes e amigos para o seu date, ou da'á, a refeição de agradecimento para ajudá-lo a comer toda a comida. Isso é exatamente o que Hashem quer que ele faça. É por isso que Hashem ordenou que a pessoa que oferecesse tantos pães, pois durante a refeição é claro que é perguntado quem trouxe o corban. Por que você trouxe esse Shalmei Todá para o Beit HaMikdash? Ele começará a contar sua história com palavras como estas. Semana passada eu atravessei um deserto apavorante e solitário. De repente um lobo começou a uivar atrás de uma rocha, bem perto de mim. A ele se juntaram seus irmãos, um grupo inteiro de lobos famintos. Todos eles pareciam muito esfomeados e vieram em minha direção. Não fosse pelo imenso Hesed, bondade de Hashem, eu não estaria aqui hoje diante de vocês. Todos os ouvintes, então, se enchem de reverência perante a grande bondade e misericórdia de Hashem. Eles começam a louvá-lo pelos grandes milagres que ele faz para todos nós. Este é o propósito de trazer um Shalmei Todá. Ele faz com que o dono da oferenda e todos que participam da refeição reflitam como Hashem cuida de nós e o louvem por isso. É proibido comer a carne que sobrou de um corban depois de um determinado tempo. A Torá especifica quanto tempo tem o dono de um corban para comer a carne. Por exemplo, a carne de Shalmei Todá deve ser comida no mesmo dia ou na noite seguinte. Outros korbanot podem ser comidos por 2 dias, mas não mais que isso. Toda a carne que sobrar depois do tempo determinado não pode ser comida nem pelo Cohen nem pelo dono do corban. Ao invés disso, o dono do corban deve queimá-la. Esta carne que sobra é chamada de notar. Um Cohen não pode pensar em comer a carne de um corban fora do tempo e local determinados. Depois que um corban é abatido, ele só pode ser comido no dia em que foi oferecido, na noite seguinte e no dia seguinte até o anoitecer. Nunca além disso. Enquanto realiza qualquer parte da avodá, o Cohen não pode pensar para si: eu comerei a carne deste corban em 3 dias a partir de hoje, além do limite de tempo permitido. Se o Cohen pensar desta forma, Hashem não aceita o corban. O corban é chamado de pigul,
que quer dizer detestável. Este não é um corban kasher. Da mesma forma, alguns korbanot têm permissão de serem comidos somente na Zará, pátio, ou somente dentro de Jerusalém. Portanto, o Cohen estava proibido de pensar para si: eu comerei este corban fora da Zará, ou fora de Jerusalém. Se ele, de fato, tivesse estes pensamentos durante a Avodá, o corban era pigul e não era aceito por Hashem. Era proibido comer deste corban. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!